Uniport é o pulverizador automotriz da Jato que proporciona alta produção diária com qualidade de cobertura, além de proteção e conforto ao operador. Mas antes do seu Uniport começar a trabalhar, recomendamos que você assista a este vídeo e conheça todos os detalhes de funcionamento e manutenção da máquina. É importante que, além do proprietário, todas as pessoas que trabalharão com o Uniport estejam presentes. Gostaríamos de informar que este vídeo possui um índice para que determinado capítulo possa ser revisto sem a necessidade de assistir toda a fita. Para usá-lo, você deve começar a contar o tempo a partir do primeiro capítulo, zerando seu videocassete. Ao início de cada capítulo, aparecerá um marcador de tempo, para que você possa confirmar a sua marcação. Alertamos que, além de assistir ao vídeo, é necessária uma leitura detalhada do manual de instruções para garantir o bom desempenho do Uniport e prolongar sua vida útil. O manual destaca também que o Uniport é um equipamento de uso exclusivo para a aplicação de defensivos agrícolas e adverte sobre os cuidados com o meio ambiente, com a saúde do operador e do pessoal de manutenção. Lembrando sempre que pessoas não autorizadas e crianças devem manter-se afastadas da máquina durante a operação e as regulagens ou quando o equipamento estiver parado. Além deste manual, o proprietário recebe um kit contendo informações importantes sobre o Uniport e seus componentes, como o catálogo de peças, o manual do marcador de linha, o manual do motor, certificado de garantia, controle de revisão e toda a rede de assistência técnica do motor diesel, garantia e assistência técnica da bateria e o vídeo Precauções de operação em terraços de base larga e operação do controlador JSC 4000 incorporado a este vídeo. O Uniport vem acompanhado também de uma caixa de acessórios que contém um frasco com agente espumante do marcador de linha, 2 geradores de espuma, peças reservas do marcador de linha, hastes dos geradores de espuma, vaso calibrador, eixo da máquina de 340 ou 480 mm, de acordo com a regulagem da bitola, chave para abrir o filtro de linha, um engate rápido para abastecimento e um reservatório de água para lavar as mãos. O Uniport é dotado de motor Maxion 4001T diesel turbo de 4 cilindros com 130 HP de potência a 2.200 RPM. Possui barras estabilizadas de 21 metros. Sua cabina com ar-condicionado filtrado oferece grande conforto e proteção ao operador, condição importante para se alcançar a produtividade planejada. Outra característica importante é a regulagem da bitola, facilitando o trânsito da máquina por diferentes espaçamentos de cultura. A bitola do Uniport pode ser regulada de 2 metros a 2,60 metros a cada 10 centímetros, conforme o espaçamento da cultura. O rodado é de 12,4 por 36 e o vão livre é de 1,35 metros, espaço que ajuda a proteger as culturas mais altas. O painel do Uniport é composto por instrumentos de controle, luzes de alerta, o controlador JSC 4000, além de outros comandos operacionais, todos de fácil acesso ao operador. Próximos estão também o controle do ar-condicionado e a caixa de fusíveis. Tem ainda as alavancas de movimentação das barras, o controle do marcador de linha, o acelerador manual, o acelerador de pé e o pedal do freio, o pedal da embreagem, as alavancas do comando Master Flow, o regulador manual da pressão, o freio de estacionamento e a alavanca de acionamento da bomba. A cabina possui um assento com 4 tipos diferentes de regulagem para a perfeita adaptação do operador. Além do cinto de segurança. Antes de entrar em operação ou passar pelas manutenções periódicas, o Uniport deve ser regulado.
Os procedimentos a seguir são fundamentais para se obter bons resultados com a máquina. Ajuste a rotação do agitador mecânico da cauda, conforme o produto a ser utilizado. Para produtos que tendem a produzir espuma, diminua a rotação. Para produtos com mais facilidade para decantar, aumente a rotação. Para calibrar a velocidade, abasteça o tanque de defensivo com água até a metade da sua capacidade. Meça 50 metros no terreno a ser trabalhado, marcando os pontos inicial e final com estacas. No controlador JSC 4000, passe a chave automático manual para a posição manual. Acesse a função Calibração de Velocidade. Desloque a máquina acionando o controlador JSC 4000 no início do trajeto, quando o Uniport derrubar a primeira estaca. Ao concluir os 50 metros do percurso, no momento em que a segunda estaca for derrubada, acione novamente o controlador JSC 4000. Pronto, está feita a calibração da velocidade. Para regular o comando Master Flow, mantenha a chave na posição manual. Em seguida, ligue a bomba de defensivos. Acelere e mantenha uma rotação fixa acima de 1200 RPM. Abra os 4 segmentos de pulverização e, na sequência, a alavanca central, abrindo totalmente a pulverização. Determine uma pressão através desta chave de ajuste manual da pressão. Feche um dos segmentos de pulverização e verifique no manômetro se houve alteração da pressão. Havendo alteração, será necessário ajustá-la até atingir a pressão previamente determinada. Abra o segmento de pulverização com pressão já regulada e repita a operação para os outros 3 segmentos. Para calibrar a vazão, mantenha uma rotação fixa acima de 1200 RPM. A chave também deve permanecer na posição manual. Procure a função Calibração da vazão. Abra a pulverização. Com o vaso calibrador, colete a vazão de um bico durante 1 minuto e anote o resultado. Repita a operação no maior número de bicos possível. Some os resultados obtidos e divida pela quantidade de bicos medidos durante a coleta. Multiplique esta média pelo número total de bicos das barras e terá a vazão da máquina. Compare este número com a vazão total indicada no controlador JSC 4000 e, se necessário, faça o ajuste da constante da vazão, seguindo as recomendações contidas no capítulo Operação do controlador JSC 4000, incorporado a este vídeo. Para regular a bitola de acordo com o espaçamento da cultura, basta saber quantas linhas de plantas deverão ficar sob a máquina para que os pneus passem no centro da entrelinha, ou o mais próximo possível deste centro. Por exemplo, numa cultura com espaçamento de 70 centímetros, a bitola deve ser de 2,10 metros, para que os pneus passem no centro das entrelinhas e 3 linhas de cultura fiquem sob a máquina. O Uniport é entregue com a abertura da bitola já pré-determinada pelo proprietário. Mas quando houver a necessidade de se alterar a bitola, os procedimentos são os seguintes. Com as rodas dianteiras calçadas, o câmbio desengatado e com o freio de estacionamento solto, erga a máquina através dos ganchos do chassi, até liberar os pneus traseiros do solo. Pode-se também utilizar um macaco hidráulico para erguer a máquina. Neste caso, a atenção deve ser redobrada. Use um cavalete de ferro específico para apoiar a máquina.
Retire o macaco e inicie a operação. Alertamos que toda a operação de regulagem da bitola envolve riscos. Portanto, tome todos os cuidados e fique bem atento à sua segurança. Não permita a presença de curiosos e crianças. Retire o cardan. Solte as contraporcas e os 4 parafusos da trava. Na sequência, retire os 4 parafusos de fixação do eixo ao chassi. Retire o eixo entalhado. Desloque o eixo para a bitola desejada. Neste exemplo, de 2,60 para 2 metros. Feito isso, recoloque e aperte os parafusos de fixação do eixo ao chassi, utilizando o torque de 45 kg força por metro. Reaperte os parafusos trava. Recoloque o cardan e aperte os parafusos. Para bitolas entre 2 e 2,30 metros, vai ser preciso substituir o eixo de 480 mm pelo eixo de 340 mm. No caso de fechamento para 2 metros, retire a capa protetora do eixo e coloque o eixo de 340 mm desta forma. Encaixe o eixo ao cardan até o acionamento do pino trava. Observe. Em seguida, recoloque a capa protetora do eixo. Repita a regulagem na outra roda. Para regular a bitola dianteira, tome todas as precauções apresentadas na operação anterior. Alertamos que a regulagem da bitola dianteira requer atenção redobrada. Erga a máquina e solte os parafusos do amortecedor. Retire o suporte do amortecedor. Em seguida, solte o parafuso de fixação da mola. Retire o parafuso do guia da mola. Na sequência, solte as porcas dos parafusos dos tirantes de fixação do eixo. Agora, retire os parafusos e solte o tirante de fixação inferior. E depois, retire os parafusos e o tirante de fixação superior.
Utilize uma ferramenta tipo grampo para prender as hastes do eixo dianteiro. O uso desta ferramenta é essencial para que as hastes do eixo dianteiro não se desmontem durante a regulagem. Retire o parafuso da haste do eixo dianteiro. E também os parafusos da barra de direção. Desloque o eixo para alterar a bitola. Esta operação exige o uso de alavancas e a colaboração de outro funcionário. Recoloque o parafuso de fixação da haste do eixo e aperte bem. Retire agora a ferramenta tipo grampo. Recoloque os parafusos da barra de direção e aperte bem. Em seguida, recoloque os parafusos dos tirantes de fixação do eixo. Para facilitar o encaixe, outro funcionário deve ajustar o posicionamento da roda. Agora, recoloque e aperte o parafuso do guia da mola. E também o parafuso de fixação da mola. No caso do fechamento da bitola de 2,60 para 2 metros, é preciso trocar de lado os suportes dos amortecedores. O do lado esquerdo passa para o lado direito e vice-versa. Em seguida, coloque o suporte do amortecedor. E aperte o parafuso do amortecedor. Repita toda a regulagem na outra roda. Após a regulagem da bitola, é necessário fazer a convergência das rodas. Abasteça o reservatório com 1000 litros de água. Alinhe as rodas dianteiras com as rodas traseiras. Meça o paralelismo das rodas. A convergência estará correta se a parte traseira estiver entre 6 a 8 milímetros mais aberta que a parte dianteira. Caso não seja este o valor, faça o ajuste soltando os terminais de direção. Alinhe as rodas e deixe-as paralelas. Ajuste os terminais para que se encaixem livremente na manga de eixo. Feito isto, gire por 2 voltas completas os terminais, fazendo com que a parte dianteira das rodas se fechem. Aperte as porcas e monte o contrapino. Sempre que houver necessidade de fazer manutenção nos pneus, é importante observar o sentido das suas garras durante a montagem. Pneus de tração devem ter suas garras voltadas para frente. Neste caso, são os pneus traseiros da máquina. Pneus que não fazem força de tração, neste caso, são os pneus dianteiros. Devem ter suas garras voltadas para trás.
As setas indicativas mostram este posicionamento. Os pneus da frente têm as setas indicando o sentido para trás, e os pneus traseiros têm as setas mostrando o sentido para frente. Verifique o curso e a folga do pedal, que deve ter de 20 a 25 milímetros. Se necessário, faça o reajuste conforme a instrução a seguir. Primeiro, retire o peito de aço. Solte a contraporca e ajuste o tirante. Verifique se a folga do pedal atingiu o ponto certo. Só então reaperte a contraporca e recoloque o peito de aço. Para verificar a condição do rolamento, retire a tampa protetora da caixa seca. O rolamento deve girar livre e sem folga axial. Se houver folga, solte a contraporca e faça seu ajuste. Feito isso, aperte a contraporca. E faça uma nova verificação. Estando certo, recoloque a tampa da caixa seca. Com a máquina parada, puxe a alavanca do freio de estacionamento. A máquina deve manter-se freada com a alavanca travada entre o quarto e o quinto dente da cremalheira. Se isso não ocorrer, faça o ajuste através do eixo central. Solte a contraporca e aperte a porca de regulagem até que as pastilhas fiquem mais próximas ao disco. Mas lembre-se, é importante manter uma distância segura para evitar que a pastilha trave o disco. Apresentamos agora os testes necessários para sabermos se o equipamento está pronto para o trabalho. Com a alavanca do câmbio na posição neutra, dê partida, acionando a chave de ignição. Verifique se as luzes da pressão do óleo e do alternador se apagam após alguns segundos. Mantenha o motor funcionando em marcha lenta por 30 segundos para que a lubrificação dos mancais se realize sem carga. Cheque os comandos operacionais. A buzina, as luzes de seta, os faróis e as luzes de trabalho. Não se esqueça de verificar também o limpador de para-brisa e a luz de freio. Teste o funcionamento da direção em todo o seu curso, tanto para a direita quanto para a esquerda. Teste o freio deslocando a máquina e freando. Faça um teste também com o ar-condicionado, ligando primeiro o ventilador e depois o refrigerador do ar. Apresentamos agora as providências para operar a máquina. Complete o tanque de combustível. No final da jornada de trabalho, complete novamente o tanque. Mantê-lo cheio evita condensação de água em suas paredes. Para abastecer o depósito de defensivos, o trabalho pode ser feito por gravidade ou por motobomba. Para a motobomba, utilize o engate rápido que vem na caixa de acessórios do Uniport e o acople na mangueira de abastecimento. Engate-o na máquina abrindo o registro de entrada do líquido. Observe pelo marcador de nível a quantidade de calda ou água desejada. Para o marcador de linha, misture o agente espumante na proporção de 4 a 5% no tanque com 20 litros de água. Feche a tampa e misture o conteúdo.
Instale os geradores de espuma, observando que o tubo azul deve ser colocado acima do tubo branco. Teste o funcionamento do gerador de espuma. Abasteça e instale o tanque de água para lavar as mãos. Esta água tem somente esta finalidade. Monte os retrovisores com cuidado para não quebrar o espelho. Verifique o funcionamento do controlador JSC 4000 e determine o volume de pulverização desejado, conforme instruções contidas no vídeo específico do controlador JSC 4000 incorporado a este vídeo. Para incorporar o defensivo, destrave e abaixe o depósito do incorporador de defensivo. Desvie o fluxo da bomba do comando para o incorporador de defensivo. Coloque o defensivo no interior do depósito. Em seguida, lave a embalagem do defensivo com pressão. Lave a parede do depósito. Mude a alavanca secundária para desviar o fluxo da bomba do incorporador para o comando. Após esta operação, feche o depósito, erga-o e trave-o. Atenção! A abertura ou fechamento das barras devem ser realizados com a máquina parada. Para abrir as barras, siga a seguinte sequência. Suba o quadro e retire as travas. Abra parcialmente as barras e solte as travas de segurança. Prossiga na abertura orientando-se através do painel de comando das barras. Siga rigorosamente a sequência de ações ali apresentadas. No final da jornada, feche e trave as barras. Trave também o quadro central. É importante travar bem as barras toda vez que a máquina for se deslocar para outro local. Destravadas,
As barras podem se abrir e causar danos à máquina ou acidentes com pessoas. Há manutenções periódicas que devem ser cumpridas a fim de garantir o bom desempenho do Uniport a qualquer tempo e para evitar danos ao equipamento. Uma ação importante é a limpeza do circuito de defensivos, que deve ser promovida a cada jornada de trabalho ou sempre que for necessário. Esta operação requer muito cuidado. Utilize EPI completo. O protetor do rosto e luvas de nitrila são essenciais. Retire todos os bicos e filtros e limpe-os com água limpa e uma escova com cerdas de nylon. Com 500 litros de água limpa no tanque, ligue a bomba por alguns minutos e abra a pulverização até eliminar toda a água. Esta ação elimina resíduos de defensivos que podem formar crostas nas tubulações, no comando Master Flow e no medidor de vazão. Para a limpeza do filtro principal, feche o registro de fecho rápido. Retire os elementos filtrantes. Em seguida, lave os elementos filtrantes com água limpa e escova de cerdas de nylon. Recoloque os elementos filtrantes. Abra o registro. Retire o ar do filtro. Na sequência, desmonte o filtro de linha empregando a ferramenta própria contida na caixa de acessórios. Lave o elemento filtrante com água limpa e escova. Reinstale o elemento filtrante. Recoloque os bicos e os filtros dos bicos. Para a limpeza do medidor de vazão, retire a peça e o sensor do medidor de vazão. Lave o medidor de vazão com água limpa e escova. Para a reinstalação, fique atento para o sentido do chanfro. O chanfro deve ficar para o lado de fora. Monte o medidor de vazão. Encostando perfeitamente a porca do medidor de vazão na base do comando Master Flow. Os lubrificantes recomendados e os períodos de lubrificação estão indicados na tabela de manutenção contida no Manual de Instruções do Uniport. Terminais de direção. Manga de eixo. Articulações do suporte do eixo dianteiro. Mexedor mecânico. Cardans. Suspensão traseira. Quadro móvel e barras de pulverização. Verifique sempre o indicador de restrição do filtro de ar. Se indicar restrição, faça a limpeza ou troca do filtro.
Antes da primeira partida, solte o bujão de dreno do sedimentador e acione a bomba manual para remover impurezas e água até fluir combustível limpo. Confira os níveis de óleo e fluidos nos períodos indicados na tabela de manutenção contida no manual de instruções. Confira o nível do óleo do motor. Não use estopa ou outro material que solte fiapos. Verifique o nível do fluido do radiador. Verifique o óleo da caixa de câmbio. E o óleo do diferencial. Verifique o nível do óleo da bomba de defensivos. Verifique o nível do óleo da perna traseira. E o nível do depósito do óleo hidráulico. Para evitar a contaminação do óleo hidráulico, limpe a boca do reservatório com um pano limpo toda vez que for feita a verificação. Calibre os pneus a cada 50 horas de uso. Pneus descalibrados alteram as funções do JSC 4000. Em condições de trabalho com partículas em suspensão, a colmeia do radiador pode ser obstruída. Verifique a situação diariamente e limpe a colmeia sempre que necessário. Nunca lave a colmeia com bomba de alta pressão. Não esqueça de verificar a tensão da correia do alternador e da correia do ar-condicionado. Faça os reapertos indicados a cada 50 horas, dos parafusos da base do tanque, dos parafusos da pinça do freio, dos parafusos da roda, dos parafusos de fixação do eixo traseiro. Outra precaução importante é com a velocidade de trabalho do Uniport, que deve ficar entre 9 e 16 km por hora. A rotação de trabalho do motor também pode variar entre 1.600 e 2.200 RPM. Para rebocar o Uniport, use os ganchos traseiros. Para usar os dianteiros, é necessária a remoção das proteções das pernas dianteiras. Use sempre os dois ganchos simultaneamente. Nunca use o freio de estacionamento para parar a máquina. No início ou no término de um deslocamento da máquina, evite utilizar a alta rotação do motor, a fim de proteger o sistema de transmissão. Não trabalhar com o pé apoiado no pedal da embreagem. Para mais detalhes a respeito das regulagens, manutenção e precauções, consulte sempre o manual de instruções. Sugerimos que algumas peças de reposição sejam mantidas em estoque para pronto atendimento no caso de necessidade de troca. Mantenha sempre em estoque bicos e filtros de bicos. Este é o controlador eletrônico Jato Sprayer Control, ou JSC 4000.
é um computador de bordo que regula automaticamente a pulverização e mantém constante a quantidade de líquido distribuída por unidade diária, mesmo com variações de velocidade de trabalho. O operador só precisa informar ao computador quantos litros de calda ele pretende aplicar por hectare. Para ligar o controlador no Uniport, é só acionar a chave de contato. No Columbia, o controlador é alimentado por um gerador próprio. É só acionar a tomada de força e colocar em rotação de trabalho. Para entender melhor o funcionamento do controlador eletrônico, vamos até o centro de treinamento da Jato, onde está um simulador que vai auxiliar na operação e seleção das funções. Já com o controlador eletrônico ligado, a chave automático manual deve estar na posição manual. E para o melhor entendimento das funções disponíveis, o visor foi dividido em 4 partes. Acompanhe a explicação. Vamos chamar de A, B, C e parte D. Na parte A, aparece a função que foi acessada pela chave função. Na parte B, aparece o valor correspondente à função que está sendo utilizada. Na parte C, é registrada a velocidade de deslocamento em quilômetros por hora. Ao lado, se a chave manual automático estiver posicionada em manual, as letras MA aparecerão no visor. E por último, a parte D. Nesse espaço, aparece o valor imediato em litros por hectare que está sendo aplicado. No painel do controlador, você pode observar que estarão disponíveis várias funções, como por exemplo, tempo de pulverização, distância percorrida pulverizando, vazão dos bicos em litros por minuto, área parcial pulverizada, área total pulverizada, volume parcial e total pulverizado e litros por hectare. Todas essas funções que o controlador eletrônico põe à sua disposição vão auxiliar no controle da qualidade de pulverização. A função tempo, por exemplo, é um relatório do trabalho realizado. E toda vez que você iniciar uma nova etapa de pulverização, essa função pode ser zerada e de forma simples. Basta acionar a tecla zerar para baixo e aguardar 5 segundos. Assim que soar o alarme, todo o registro dessa função foi apagado. As únicas funções que você não pode zerar são as funções litros por hectare e litros por minuto. Para essas funções, você faz o ajuste de acordo com o volume recomendado de pulverização. Vamos em frente. Antes de iniciar o trabalho, é preciso calibrar o retorno de cada um dos segmentos de pulverização no comando Master Flow eletrônico. Faça da seguinte forma. Posicione a alavanca principal na posição aberta. Selecione a pressão desejada. Por exemplo, 50 libras por polegada quadrada. No equipamento Columbia, a regulagem da pressão é feita utilizando esta chave, que fica embaixo da caixa do comando Master Flow. No Uniport, a chave está ao lado das alavancas do comando, bem à frente do operador. Observe que a calibração é individual. Cada segmento deve ser fechado, depois regulado com a pressão desejada, no nosso caso aqui, em 50 libras. Travamos o parafuso para fixar nesta pressão, abrimos novamente o segmento para depois passar para os segmentos seguintes. Observe que esta operação é fundamental para que a pressão na barra seja constante, independente do número de segmentos fechados. Por isso, a regulagem tem que ser individual. Agora é só programar o valor desejado em litros por hectare. Vamos usar como exemplo uma aplicação recomendada de 150 litros por hectare. Acessando a chave Função, indique para o controlador o volume desejado. Agora que você indicou o volume de pulverização em litros por hectare, é só passar a chave para a posição automático, que o sistema vai fazer o controle da pulverização. O volume
deve ser compatível com o tipo de bico, velocidade de trabalho e pressão. Por isso, é fundamental que você faça a consulta da tabela de orientação dos bicos. Acompanhe. Aqui você encontra a relação entre o volume de pulverização em litros por hectare, velocidade de trabalho, pressão e tipo de bico. Atenção! Segundo a tabela de orientação, existe uma faixa de pressão de trabalho para cada tipo de bico. Seguindo essa orientação, você está evitando problemas. Por exemplo, quando a pressão for muito baixa, por volta de 14 libras por polegada quadrada, ocorre o fechamento das válvulas anti-gotejo. Já a pressão muito alta vai provocar a deriva do defensivo. Sempre que você parar o pulverizador, o controlador informa as médias de trabalho. O visor traz a média de velocidade desenvolvida e do volume aplicado no período. Agora o seu equipamento está pronto para iniciar a pulverização. Mas o controlador eletrônico saiu regulado de fábrica com valores fixos, que nós chamamos de constantes. Periodicamente, o operador vai ter que checar essas constantes e, para isso, é necessário entrar no campo de programação do computador. Se você quer melhorar a precisão, é necessário ajustar essas constantes de acordo com as condições reais de trabalho dentro da propriedade. Vamos ver então como se faz a checagem da programação. Para conhecer os valores da programação, você tem que entrar no outro campo do controlador. Com a chave na posição manual, o acesso a este módulo é feito acionando simultaneamente a chave função para baixo e a chave ao lado, zerar, para cima. Aguarde 10 segundos pelo sinal. O visor vai indicar que você já está no campo programação de calibração. Vamos entrar na função calibração da vazão, acionando a chave função para baixo. Acionando a chave memória, vai aparecer no visor a vazão e o valor da constante do medidor de vazão. Agora é importante verificar se a vazão dos bicos de pulverização é a mesma que a indicada pelo visor. Com o auxílio de vasos calibradores, colete a vazão de pelo menos 2 bicos de cada segmento durante 1 minuto, sem alteração da rotação na tomada de força. Tire a média da vazão dos bicos coletados e multiplique pela quantidade de bicos da barra. Esse valor deve ser igual ao valor que aparece no visor. Isso indica que o valor da constante do medidor de vazão está correto. Caso contrário, é necessário mudar a constante. Bem, neste caso, a constante tem que ser alterada sempre que o valor da vazão total dos bicos da barra não for igual ao valor da vazão registrado no visor. E com um cálculo rápido e simples, nós resolvemos isso. Acompanhe. Você tem que multiplicar o valor da constante pelo mesmo número da vazão registrada no visor e dividir pelo valor da vazão encontrada nos bicos. Por exemplo, o valor da constante é 610. O valor registrado no visor é de 37 litros por minuto. O valor coletado nos bicos é de 40 litros por minuto. Então, 610 vezes 37 é igual a 22.570, que dividido por 40 é igual a 564. Essa é a nova constante do medidor de vazão. Agora é só selecionar os valores e mudar a constante para 564. Acionando a chave zerar para baixo, você vai observar que o valor unidade está disponível para ser corrigido. Com a mesma chave para cima, você vai buscar o número 4. Da mesma forma, você faz o ajuste do valor da dezena. Repita também essa operação na casa centena para chegar em 564. Na casa milhar, posicione em 0. Acione a tecla Memória para registrar o novo valor. O visor vai indicar que a nova constante está memorizada. O próximo passo agora é fazer a checagem da constante velocidade.
Pressione a chave função mais uma vez e você entra no campo calibração da velocidade. Pressione também a chave memória para visualizar estes valores. São os sensores instalados nas rodas do pulverizador que informam ao controlador eletrônico o número de pulsos registrados para percorrer uma determinada distância. Dessa forma, memoriza a quantidade de pulsos e calibra a velocidade de deslocamento da máquina. Vamos acompanhar no campo como o técnico da Jato executa na prática esse procedimento. O primeiro passo é marcar uma distância de 50 metros no local de trabalho. Para facilitar a calibração, a marcha de trabalho deve ser a mais lenta possível. Comece o deslocamento da máquina a pelo menos 5 metros antes da primeira marca. Na marcação inicial dos 50 metros, acione a chave início-término para cima. E faça o percurso sempre em linha reta. Quando atingir a marca final, acione novamente a chave início-término para cima. No visor vai aparecer o valor da nova constante de velocidade, que automaticamente será registrado na memória do controlador eletrônico. Veja bem, essa checagem deve ser feita porque a máquina saiu de fábrica com uma calibração realizada em terreno diferente do existente no campo. Agora vamos conhecer a faixa de pulverização através do comprimento dos segmentos da barra. Pressione a chave função mais uma vez e você entra no campo calibração do comprimento dos segmentos. Fechando todas as alavancas dos segmentos, acione a chave memória. Abra uma das alavancas que vai aparecer no visor o comprimento desse segmento. Esse valor corresponde ao número de bicos multiplicado pelo espaçamento. Feche a alavanca desse segmento e repita a operação passo a passo nos outros segmentos. Esses valores já estão memorizados pelo controlador eletrônico. Se você tiver que acrescentar ou diminuir a quantidade de bicos na barra, é preciso alterar os valores registrados na constante dos segmentos. Porque senão, o controlador vai calcular de forma errada a faixa de pulverização. Em um dos segmentos, eliminamos 2 bicos. Como o espaçamento é de 50 centímetros, logo a faixa de pulverização diminui em 1 metro neste segmento. Essa nova situação obriga ao reajuste da constante, que era de 4,5 metros, porque correspondia a 9 bicos. Agora, com 7 bicos, a nova constante é de 3,5 metros. Vamos ver como muda esse valor. Cada vez que você acionar a chave zerar para baixo, observe que o valor nas casas unidade, dezena e centena estão disponíveis para serem corrigidos. Neste caso, precisamos alterar apenas a casa da centena. Acionando a chave zerar para cima, coloque o número 3. Agora é só pressionar a chave memória e o novo valor do comprimento fica registrado. Repita essa operação sempre que você alterar outro segmento de barra. Agora vamos fazer um rápido teste para saber se todos os sensores estão funcionando. Acione novamente a tecla função e vai entrar no visor o campo teste setup. Acompanhe como se faz esse teste. Acione a chave memória e o controlador vai pedir para definir o modelo de máquina que você vai operar. Acione novamente a chave memória para verificar o modelo da sua máquina. Selecione entre Columbia e Uniport através da chave zerar. Uma vez definido o equipamento, acione a chave memória. Acione a chave função e vamos checar os sensores de roda. Esse teste deve ser feito sempre com o equipamento em movimento. Sensor de roda 1 está ok. Acione outra vez a chave função. O sensor de roda 2 também está ok. Com a bomba de defensivo ligada, vamos ao sensor de vazão acionando a chave função.
O visor está mostrando o número de pulsos gerados pelo sensor de vazão. O último teste é do motor elétrico do comando. Novamente, através da chave função, o visor vai pedir para ligar o automático. Assim que você ligar o automático, acione a chave mais e menos. O volante gira em função do aumento ou diminuição da pressão. Acionando novamente a chave função, você sai do campo da programação e volta para as funções disponíveis. Agora o seu equipamento jato já está totalmente pronto para operar com o auxílio da informática. Você está pulverizando com o conceito jato de pulverização de precisão. A pulverização de precisão que a Jato está colocando à sua disposição vai lhe proporcionar maior rendimento e aumentar a qualidade de pulverização, sempre que você observar algumas recomendações. Acompanhe essas dicas. O fornecimento de dados corretos é fundamental para o máximo desempenho do sistema eletrônico. Seguindo as recomendações técnicas, você estará evitando desperdícios e ganhando em qualidade de aplicação. Verifique sempre a calibragem dos pneus, pois este fator vai influenciar no número de pulsos registrados pelos sensores de roda. Observe a pressão ideal indicada em cada pulverizador. É recomendado que o medidor de vazão seja limpo a cada 50 horas ou cada vez que o tanque do pulverizador for reabastecido, quando estiver utilizando pó molhável ou produtos com embalagem hidrossolúvel. Esta limpeza é importante para manter correta a precisão de leitura da vazão. Faça a limpeza com auxílio de um pincel, água limpa e detergente. Se houver disponibilidade de ar comprimido, lance o jato a pelo menos 30 centímetros de distância para não danificar a peça. Na hora de colocar o medidor de vazão, observe sempre que o chanfro do medidor deve estar voltado para a entrada de água no comando. Se não houver esse encaixe perfeito, você pode danificar a peça, provocando vazamento e leitura errada da vazão. O filtro de sucção, os filtros de linha e os filtros dos bicos devem ser limpos diariamente ou com maior frequência quando o tipo de produto em uso exigir. Essa limpeza é necessária para evitar entupimentos no circuito de defensivo. A limpeza deve ser feita com água, detergente e usando escova apropriada ou fio de nylon e, se possível, ar comprimido. Se os bicos não estiverem em boas condições, vai haver falha na cobertura da faixa de pulverização. Outra vantagem oferecida pelo controlador é a possibilidade de operação pelo sistema manual. No caso de pane do sistema eletrônico, basta mudar a posição da chave para manual e continuar o trabalho até que o sistema eletrônico seja reparado. Neste caso, o JSC passa a funcionar como um monitor de pulverização. Observe, sempre que você mudar a chave de automático para manual, soará um alarme cerca de 20 segundos, avisando que o sistema está operando em manual. As informações sobre o trabalho continuam sendo fornecidas pelo sistema. O comando Master Flow vai continuar compensando o volume aplicado durante as variações de velocidade dentro da mesma marcha. Em caso de pane no motor elétrico, retire a carenagem do comando de defensivo para soltar a engrenagem do motor elétrico. É esta peça que aciona o volante do comando. Guarde a engrenagem neste parafuso do comando. Dessa forma, o comando passa a ser operado mecanicamente. Neste caso excepcional, com o controlador eletrônico fora de trabalho,
a pulverização não para. Esta é mais uma vantagem dos equipamentos jato equipados com o JSC 4000. Com o computador de bordo, o trabalho de pulverização ficou mais eficiente. Sempre que você quiser, o controlador vai informar as etapas do serviço, como o tempo de pulverização, área tratada, volume de calda em litros por hectare e ainda os dados parciais e total da pulverização. São esses fatores que vão proporcionar ao agricultor o maior rendimento operacional, autonomia e melhora da qualidade de pulverização. Controlador JSC 4000, o conceito jato de pulverização de precisão. Prezado cliente, conte sempre com a Jato. Nosso departamento de assistência técnica está ao seu dispor através do telefone 0800 15 18 11. A ligação é gratuita.